Começou? Já. Então, nosso trabalho é sobre as 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando João escreveu as cartas, Jesus fez para cada uma um elogio, uma crítica, uma promessa e um conselho. As referências de cada igreja, primeiramente de Éfeso, que se encontra no capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 ao 7. Uma das críticas que era para essa igreja era que Deus considerava ela mais ou menos desviada, porque ela perdeu a direção, passou a desobedecer a Deus, não fazendo a sua vontade. Vou falar mais um pouco sobre Éfeso. A cidade estava num ponto geograficamente desejável, admirável, possuía o mais belo porto da Ásia Ocidental. A cidade estava enfeitada com os mais lindos templos. Ali estava o templo da deusa Diana, ou Artemis, a cleusa da fertilidade. Esse templo foi construído de ouro. Havia um grande teatro para 30 mil pessoas nesta cidade, onde se adorava deuses, estátuas e árvores. Paulo, Apolo, Áquila e Priscila fundaram uma igreja cristã. O evangelho converteu muitos efésios. Um dos elogios foi Timóteo. Timóteo era o pastor, pelo seu zelo, trabalho, lealdade às doutrinas e porque reprovavam as obras dos Nicolaítas. Quem eram os Nicolaítas? Irineu, um ministro do segundo século, que viveu sua infância próximo a Éfeso, menciona que eram cristãos, mas consideravam não ter importância a prática do adultério ou o comer de carnes sacrificadas a ídolos. Pregavam que a fé em Jesus os liberava da guarda de alguns dos 10 mandamentos. A reprovação de Deus para essa igreja era o abandono do primeiro amor, que diz em Apocalipse, no capítulo 2, verso 4. O ministério da iniquidade de que falou o apóstolo Paulo, na segunda carta que foi escrita a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Estava começando, os loucos, vorazes, começaram a entrar na igreja. Atos, capítulo 20, do verso 29 ao 31. Um conselho que Deus deu para essa igreja foi: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, de verso 5. E a promessa para Deus nessa igreja era: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, verso 7. Éfeso representa o primeiro período do cristianismo na terra. Um cristianismo puro, fervoroso e cheio de amor, corresponde à época dos apóstolos. Esmirna era considerada perseguida. Essa era a característica dela, que ela era sofredora e sofria muito por ser fiel a Deus. Esmirna, a cidade de Esmirna, ficava a 22 quilômetros do norte de Éfeso. Sofre sobre a bela enseada do mar Egeu. A cidade possuía uma planta aromática chamada mirra. Seu perfume era suave. No centro da cidade havia um pequeno monte, e no seu topo um santuário dedicado à divindade grega Nemese. Esmirna possuía o único mercado público de 3 andares do mundo antigo. Havia jogos olímpicos na cidade e os vencedores eram coroados com coroas de ouro. A cidade havia sido destruída várias vezes por inimigos e por terremotos, mas sempre fora reconstruída. Ela morria e ressuscitava. O elogio que Jesus fez para ela é que
Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico. Não teve reprovação para essa igreja, pelo menos na visão de Cristo, estava tudo certinho com ela. Esmina tornou-se, em 303, a arena de morte para numerosos martírios. Este foi um tempo terrível sob a dominação romana, onde os cristãos eram lançados aos leões ou queimados sobre estacas. Um dos últimos a morrer heroicamente foi Policarpo, o líder da igreja de Esmina. Enquanto ele enfrentava a multidão sedenta de sangue no estádio municipal, o imperador romano exigia que ele jurasse por César e amaldiçoasse a Cristo. Policarpo respondeu calmamente: por 86 anos eu o servi, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei, o qual me salvou? Com a subida do imperador Constantino ao trono romano, as perseguições chegaram temporariamente ao fim. A promessa que Jesus fez foi: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Esmina, ela representa o segundo período do cristianismo, quando a igreja estava começando a ser perseguida de morte por não adorar o imperador como Deus. A igreja perfumaria o mundo por sua fidelidade a Jesus Cristo. Essa parte de perfumar tem um pouco a ver com a mirra, né? Que eram as essências, uma das essências usada para adoração a Deus. A igreja de Pérgamo, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, de verso 12 ao 17, era considerada licenciosa, liberal e permissiva, aceitando tudo dentro da igreja para agradar as pessoas. Pérgamo significa cidadela. Ela estava localizada no cume de uma montanha. Essa esplêndida cidade era conhecida por seus muitos templos pagãos e uma grande biblioteca com cerca de 200.000 rolos, ou seja, livros. Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração ao imperador vivo, 29 a.C. Eis porque ela é referida como o lugar onde Satanás tem seu trono. Pérgamo se orgulhava por ser a capital da Ásia e por ter muita cultura e uma corte que julgava os prisioneiros com severidade. Era o centro das religiões místicas orientais vindas de Babilônia. Tinha muitos templos pagãos. Elogio. Antipas era o provável pastor da igreja. Ele foi queimado no ventre de um bezerro de latão, esquecido até ficar incandescente. Conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Apocalipse 2, verso 13. Reprovação. Tenho contra ti algumas coisas. Tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Apocalipse 2, verso 14 e 15. Não acreditavam na divindade de Cristo e praticavam as obras da carne. O conselho: arrepende-te, que se encontra em Apocalipse 2, verso 16. Promessa: ao vencedor dar-lhe-ei do maná, escondido bem como uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 17. Pérgamo representa o terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um Papa para liderar todas as igrejas cristãs. Nesse período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo, entre elas a guarda do domingo. A gente pode dar uma resumida, né? Pode. A parte do elogio, promessa, essas coisas a gente não vai fazer porque é bíblico, então é só ler. Está lá no Apocalipse. Tiatira. Ela era considerada relaxada e preguiçosa. Ela não se interessava mais pelo trabalho de evangelização, não orava, nem lia. Tiatira.
A cidade em si dava a impressão de fraca, tornada forte. Foi construída por Seleuco, um dos generais de Alexandre. Em 280 a.C., foi construída para ser uma cidade-sede de guarnição militar. Sua indústria principal era de instrumentos de bronze e cobre. Fabricava também tecidos, especialmente em vermelho e púrpura. Havia um grande templo com honra ao Deus Sol, Apolo. A igreja, ela organizou orfanatos, hospitais e missões. Essa era uma congregação realmente preocupada e dedicada a atender às necessidades das pessoas. Tiatira representava o quarto período do cristianismo na Terra, quando a Igreja Católica, sob a liderança do Papa, passou a perseguir de morte o verdadeiro povo de Deus. A igreja de Sardes era considerada morta, sem vida e sem alegria. Não faz diferença na sociedade e não incomoda o inimigo. Sardes, cântico de alegria. A cidade de Sardes foi construída sobre uma rocha, 1150 a.C. Ficava numa elevação de cerca de 500 metros. Era a capital do Império da Lídia, um dos mais ricos do mundo antigo. A moeda cunhada surgiu em Sardes. Sardes representa o quinto período do cristianismo na Terra, quando ocorreu a Reforma Protestante, sob Martinho Lutero e outras mais, passando o fervor da Reforma. Os cristãos se esfriaram e passaram a viver no passado. Filadélfia, abençoada. Fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, apesar da dificuldade. A cidade foi fundada em 138 a.C. por Átalo II, rei de Pérgamo, também conhecido por Filadélfia. A sua localização geográfica era a porta de entrada para o Oriente. Estava sujeito a frequentes terremotos. Era uma cidade magnificente. Essa igreja deve ter sido notável, pois recebeu só elogios da parte de Cristo e nenhuma repreensão. Grandes movimentos evangélicos e pró-advento revitalizaram a igreja. O reavivamento impeliu a igreja como nunca antes. Ela foi capaz de apresentar Jesus a 10 milhões de pessoas. A oportunidade era uma porta aberta que ninguém pode fechar. Filadélfia representa o sexto período do cristianismo na Terra, quando a obra missionária começou a se expandir pelo mundo. Nesse período surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja de Laodiceia era considerada morna, indecisa, serve ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Nesta igreja a gente tivemos um grande problema, pois a gente pesquisou na internet e não achamos quase nada sobre ela. Apenas nós achamos o elogio, que considerado de Deus não era nenhum, a crítica, que não é frio nem quente, é indiferente e orgulho. A instrução, ser zelosa e se arrepender. A promessa, assentar-se com Cristo Jesus como vencedor. Agora, falando da simbolização que foi usada, em Apocalipse 1, no verso 20, diz: as estrelas representavam os anjos de cada igreja, e os castiçais era a representação para as igrejas. A abundância do número 7 sugere um uso simbólico. Além disso, o fato de que nessa região havia mais de 7 igrejas sugere a idade de que foram escolhidas devido às suas características.
como símbolos proféticos de 7 períodos específicos da igreja cristã. Foi o que a gente falou um pouco antes. Eu também não achei o porquê que o castiçal simbolizava a igreja, a estrela, os pastores. Eu estava conversando com o Thales, tipo, não é nada que eu achei, não é nada concreto, é o que eu acho. Que o castiçal, vamos ser um pouco besta agora, o castiçal ele é usado para colocar vela da luz. E diz que nós somos a luz, devemos ser a luz do mundo. Então aí vai, tipo, junto uma coisa e outra, é tipo isso. Aqui fala o nome, o período de cada igreja e o nome dos líderes, pastores, que seria Paulo de Éfeso, Irineu de Esmirna, Martim de Pérgamo, Columba de Tiatira, Lutero de Sardes, Wesley de Filadélfia e Brian de Laodiceia. Aqui está a atualidade da Ásia. Essas igrejas eram localizadas na Ásia Menor. Éfeso, atualmente, a 3 quilômetros da antiga Éfeso, surgiu a cidade de Selçuk. Não se chama mais Éfeso. Éfeso deixou de existir. Esmirna, atualmente, se chama Izmir, maior cidade da Turquia. E Pérgamo continua sendo Pérgamo até hoje. Tiatira, atualmente Aquisar. Sardes, atualmente Sartes. Filadélfia, atualmente vilarejo de Alessim. Laodiceia, atualmente Denizli. Tem uma coisa bem engraçada legal das igrejas, que cada parte dela fala um pouquinho pra gente. Tipo, as coisas que foram faladas na igreja a gente pode pegar. Então a gente separou e imprimiu algumas coisas que falam sobre os conselhos e as promessas feitas para cada igreja. Que é bom a gente pegar e adquirir pra gente mesmo. Tipo, o conselho foi dado pra igreja, é bom pra gente fazer, porque nós também vamos conseguir essa promessa que Jesus fez.